Fala pessoal, estamos aqui novamente, Engenheiro Carlos Castrali com vocês. E hoje o tema é bem legal, hoje nós vamos falar um tema que está aí nas redes sociais, o pessoal está compartilhando bastante o vídeo do filme que vai ser lançado brevemente aí sobre a disputa entre a Ferrari e a Ford. E eu vou contar para vocês porque isso é uma história verdadeira, uma coisa que aconteceu lá nos anos 60. Antes de falar, por favor, eu vou deixar aqui um alô para vocês, compartilharem esse vídeo, pôr lá no sininho quando sair as novidades e dar o like, ok? No Vigie Pneus, lá no nosso canal do YouTube. Bom, então vamos lá. As redes sociais estão mostrando, o pessoal está divulgando no Facebook, no Instagram, a disputa Ferrari e Ford, com Matt Damon e com Christian Bale, esse filme que vai ser lançado, vai ser um sucesso certamente, que ele conta a história da luta entre a Ferrari e a Ford. E o que foi isso daí? Isso é uma história verdadeira, aconteceu nos anos 60. Mas para isso a gente tem que contar um pouquinho do que foi, como começou essa grande batalha que foi nos anos 60. Então vamos lá. Em 1960, 61, 62, no início da década de 60, entre 1960 e 65, a Ferrari venceu a edição das 24 horas de Le Mans, a prova de longa duração mais importante do mundo, do planeta, onde todas as pessoas assistiam e curtiam e curtem até hoje. Inclusive daqui 10 dias teremos a edição 2019. No início dos anos 60, o Henry Ford II, o herdeiro do fundador da Ford Company, Henry Ford, ele era um apaixonado por automobilismo, ele acompanhava as provas e gostava muito de automobilismo. Então, baseado nisso, em 1963, o Henry Ford foi procurado por um intermediário, porque havia o interesse da Ferrari, a divisão de motorsports da Ferrari, ser vendida. E aí esse intermediário levou essa proposta e o Henry Ford, evidentemente, com o interesse de comprar a Ferrari para participar de competições no mundo automobilístico e principalmente as 24 horas de Le Mans, iniciou uma negociação e acabou gastando milhares e milhares de dólares em auditorias para ver como estavam as contas e tudo mais. Todavia teve um entrave essa negociação, porque ele não queria que a Ferrari participasse mais das 500 milhas de Indianápolis, que também era uma prova muito importante. Baseado nisso, o comendador Enzo Ferrari falou, não, negativo, não vou vender mais a empresa. E o Henry Ford II ficou bastante decepcionado, chateado, irado. E aí ele falou assim, bom, então tudo bem, não vai vender a Ferrari, nós vamos construir um carro para vencer as 24 horas de Le Mans, essa prova icônica do mundo do automobilismo. E aí inicia-se a história, que certamente será muito bem detalhada aí no filme. E como começa essa história? Ele procura 3 empresas de fabricantes de automóvel na época, a Cooper, a Lotus e a Lola, e tenta ver quem poderia dar uma ajuda para a Ford, porque a Ford não tinha tradição em fazer carros de esporte do nível para vencer uma 24 horas de Le Mans. E aí a Cooper não tinha condições, porque ela era muito focada em carros Fórmula, participava muito de Fórmula 1 e das 500 milhas de Indianápolis. O Colin Chapman, famoso Colin Chapman, que iniciou o Emerson Fittipaldi nos anos 70 na Fórmula 1, ele era o CEO da Lotus, ele pediu um valor estratosférico, alto demais, e o Henry Ford não aceitou, e o Colin Chapman também tinha interesses pessoais, e por isso ele acabou não dando certo. Sobrou a Lola Cars, inglesa, e a Lola acabou fazendo uma parceria com a Ford, e daí a coisa começou. Então o Henry Ford pegou 2, 3, alguns engenheiros brilhantes lá dos Estados Unidos, mandou para a Inglaterra, que a Lola é inglesa, para trabalhar num projeto chamado GT. E esse projeto iniciou-se ainda em 1963. Muito bem, esse projeto ficou pronto em 64, 2 carros, eles fizeram 2 protótipos na Inglaterra, mandaram para os Estados Unidos esses carros, e aí eles começaram o desenvolvimento do carro. No ano de 64, então o Ford GT foi batizado de Ford GT40. E aí vai uma informação super legal. Por que 40? Porque o para-brisa dianteiro tinha 40 polegadas, era obrigado por regulamento.
40 polegadas dá 1,2 m exatamente, ou 102 centímetros. Então ele ficou Ford GT40, ficou batizado o icônico carro. Ele estreou em 1964, nas 12 horas de Nürburgring, na Alemanha, e quebrou a suspensão, e assim eles foram participando de algumas etapas, desenvolvendo o carro, até que em 1966, já com motor Big Block, ele começou lá atrás em 64 com o motor Small Block Ford, o 289. Era um motor que a Lola tinha um carro, na época a Lola tinha um carro chamado Lola MK6 e usava motores Ford, participava das 24 horas de Le Mans, mas sempre perdeu dos carros da Ferrari. A Ferrari usava os modelos CP250 e CP275, vitoriosa de 60 até 65, ganhou todas as edições. Muito bem, em 66 já com o Ford GT40, bastante desenvolvido, participaram da etapa de Daytona, as 24 horas de Daytona, a primeira vez que teve o formato de 24 horas, e eles participaram com os Ford GT40, obtiveram... Em 1964, quando ficaram prontos os protótipos na Inglaterra, que os carros foram mandados então para os Estados Unidos, o Henry Ford II então contratou o Carroll Shelby. Carroll Shelby é um visionário, um designer, piloto. Ele tinha acabado de participar do Grande Prêmio de Nassau com seu Cobra, Shelby Cobra, um carro conhecido por todos também, um legendário, enfim. E aí ele foi contratado, no filme ele é representado pelo ator Matt Damon. E o Carroll Shelby é o responsável pelo desenvolvimento do carro. Já em 1964 participa, ele é o chefe da equipe e ele contrata os pilotos. E os pilotos que foram contratados são absolutamente sensacionais. Ele contrata os pilotos de Fórmula 1 apenas, então somente Bruce McLaren. A equipe McLaren vem do nome dele, que ele tinha uma equipe de Fórmula 1, ele é neozelandês. O neozelandês Danny Hulme, o neozelandês Chris Amon, contrata o britânico Ken Miller. Esse Ken Miller, ele é o que vai ser representado pelo Christian Bale no filme. Ele é terrível, porque ele tem um gênio muito forte, enfim. O filme deverá mostrar certamente incríveis bastidores da época. E também contratou posteriormente o A.J. Foyt. O A.J. Foyt venceu a edição de 1967. Em 1967 a prova foi vencida pelo A.J. Foyt e o Dan Gurney. O Dan Gurney é conhecido como The Eagle, ou Águia. Tem uma parte interessante, muito legal. O carro de 1967, o Ford GT40 de 1967, o Dan Gurney era alto, ele tinha uma estatura alta e ele ficava batendo o capacete no teto do Ford GT40. Então eles fizeram uma bolinha em cima, assim, para que ele conseguisse sentar e o capacete não ficasse batendo. Essa bolinha chama-se cápsula Gurney, cápsula Gurney em português, seria isso. E os carros 67, os Ford GT40 67 tem essa característica, essa bolinha do lado esquerdo no teto. Bom, então em 1966, o carro já desenvolvido, ele participou da prova 24, famosíssima também, 24 horas de Daytona. Foi a primeira vez que Daytona teve o formato de 24 horas. E para surpresa e alegria do Henry Ford II, do Carroll Shelby, de todo o pessoal envolvido nesse projeto milionário, eles conseguiram P1, P2 e P3, as 3 primeiras posições na prova. E não só em 1966 a Ford acabou arrebatando o título das 24 horas de Le Mans. Acabou vencendo com o Ford GT40 em 66, em 67, em 68 e em 69 quando acabou o projeto. Ou seja, ficou durante 4 anos, tal qual a Ferrari ficou de 1960 a 1965, a Ford conseguiu 4 anos consecutivos a supremacia na prova 24 horas de Le Mans. Foi incrível. E uma informação legal, alguns anos atrás a Ford voltou a fabricar o Ford GT, não é Ford GT40, porque teve algumas modificações, modernizações, mas o carro basicamente é o mesmo, maravilhoso, ele é maravilhoso. No início do ano de 1966, um mês e 40 dias depois, teve a prova 12 horas de Sebring, também no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E novamente eles conseguiram
P1, P2 e P3 com os 3 Ford GT40. Pronto! Aí estava tudo pronto para irem para o grande desafio, enfrentar as Ferraris lá em Le Mans no mês de junho. E aí é o grande tchan do filme, enfim, é o grande finale, porque todo o staff americano, toda a equipe Ford, inclusive o Henry Ford II pessoalmente, mudaram-se para a França durante um mês, foram um mês antes para participar dessa incrível prova e eles conseguiram desbancar a Ferrari. Finalmente eles ganharam P1, P2 e P3. E tem um lance muito interessante, porque em 1966, quando eles estavam no final da prova, a disputa era só entre eles, as Ferraris já tinham ficado para trás. E aí entra um lance que o filme certamente deverá mostrar, que foi a briga de egos, enfim, a importância de um piloto, de outro. Eles queriam ver quem era mais importante, quem iria cruzar em primeiro lugar. E no último stint, nas últimas 2 horas da prova de 24 horas do então campeonato, da prova de 66, veio a ordem da Ford. Eu quero que quem vai ganhar a prova será o piloto Bruce McLaren e o Chris Amon. Eles vão cruzar na frente. E eles cruzaram na frente. Mas o Automóvel Clube da França depois alegou que, apesar de ter cruzado 18 metros na frente, o carro com Ken Miller e com Danny Hulme seria o vencedor. Enfim, isso aí o filme certamente irá mostrar. Mas são bastidores incríveis de uma época romântica do automobilismo, que a gente tem muita saudade, muita história. O filme é baseado em fatos reais, evidentemente, imagino que virá recheado de informações, algumas verdadeiras, outras talvez fictícias, que darão uma pitada incrível. Mas está aí, essa é a grande dica da gente, que está todo mundo colocando nas redes sociais aí, a grande luta, Ferrari versus Ford. E eu dei aí mais ou menos uma informação para vocês, o que foi a história de verdade, ok, pessoal? Mais uma vez, vou pedir para vocês, curtam o nosso canal do YouTube, dá o ok lá no sininho para que você fique sabendo das novidades, que eu vou contar umas histórias bem legais daqui para frente, ok? Obrigado, um abraço, até a próxima!